33 quilos de mirra e aloés puríssimos, o equivalente a anos de salário de um trabalhador comum, usado apenas no sepultamento de grandes reis. Por que um dos líderes mais influentes do Sinédrio gastaria uma fortuna dessas para enterrar um homem condenado à morte por Roma? Esta é a história de Nicodemos, o homem que arriscou tudo no momento em que todos os outros fugiram. Nicodemos entra no pátio do templo antes do amanhecer, como fazia quase todos os dias. Vestindo um manto de lã, tingido em azul profundo, cor que só os homens de posse conseguiam pagar, já que o corante extraído do molusco murex custava o equivalente a meses de trabalho de um artesão comum. Ele carrega consigo uma bolsa de moedas de prata, parte de uma fortuna que, segundo registros rabínicos posteriores, o colocava entre os 3 homens mais ricos de Jerusalém, ao lado de Ben Kalba Sabua e Ben Tzitzit Hakeset. Essa riqueza vinha de terras agrícolas ao redor da cidade, armazéns de grãos e participação em rotas comerciais que ligavam a Judéia, ao Egito e à Síria. Como membro do Sinédrio, o conselho de 71 homens que administrava as questões religiosas e civis dos judeus sob domínio romano, Nicodemos ocupava uma posição que exigia formação rigorosa em leis mosaicas, domínio de aramaico, hebraico e provavelmente grego, usado nas negociações com autoridades romanas. A cidade em que ele vivia estava sob tensão constante. Roma mantinha uma guarnição permanente na fortaleza Antônia, de onde soldados observavam o movimento no templo, especialmente durante as festas, quando a população de Jerusalém podia triplicar com peregrinos vindos de toda a diáspora. Os fariseus, grupo ao qual Nicodemos pertencia, discordavam abertamente dos saduceus, que controlavam o sacerdócio e tendiam a colaborar mais diretamente com o poder romano para preservar seus próprios privilégios. Essa divisão não era apenas teológica, envolvia impostos, controle sobre o comércio de animais para sacrifício e disputas sobre quem tinha autoridade para interpretar a lei. Um homem na posição de Nicodemos precisava equilibrar sua riqueza, sua reputação religiosa e sua relação com um governo de ocupação que podia prender ou executar qualquer um suspeito de sedição. E foi neste cenário que Nicodemos decidiu procurar Jesus, um pregador de origem galileia que já havia causado tumulto ao expulsar vendedores do templo. Ele foi até Jesus durante a noite, e essa escolha carregava um peso concreto. Membros do Sinédrio que fossem vistos apoiando ou apenas dialogando com alguém considerado perturbador da ordem pública arriscavam a própria posição no conselho, a confiança dos colegas fariseus e, em casos mais graves, acusações de cumplicidade, caso o pregador fosse condenado por Roma como agitador político. A noite oferecia menos testemunhas nas ruas estreitas da cidade alta, onde viviam os membros da elite sacerdotal, e reduzia a chance de ser reconhecido por vizinhos ou por espiões a serviço de outros conselheiros. Ainda assim, ele foi, levando consigo perguntas que sua formação teológica não conseguia responder sozinha. A conversa entre os dois, registrada no Evangelho de João, girou em torno do conceito de nascer de novo, uma ideia que confrontava diretamente o sistema de méritos religiosos construído sobre décadas de estudo da lei. Para um homem que havia dedicado a vida a dominar centenas de preceitos escritos e orais, ouvir que a entrada no reino dependia de algo além do cumprimento da lei representava um desafio direto à estrutura que sustentava seu status social. Nicodemos não abandonou o Sinédrio, nem se declarou publicamente seguidor de Jesus naquele momento. Ele voltou para sua rotina de julgamentos,
de administração de propriedades e de participação nas sessões do conselho. Mas o encontro noturno passou a ocupar um espaço silencioso em suas decisões seguintes. Meses depois, quando outros membros do Sinédrio discutiam abertamente prender Jesus sem o julgamento formal, Nicodemos interveio citando a própria lei que ele conhecia tão bem, lembrando aos colegas que ninguém podia ser condenado sem antes ser ouvido. Foi uma intervenção modesta, mas arriscada, feita diante de homens que já haviam decidido o resultado antes mesmo do processo começar. Contrariar publicamente a maioria de um conselho que valorizava consenso e hierarquia colocava sua reputação em jogo, e ele sabia que aquilo poderia ser usado contra ele mais tarde. A ruptura final aconteceu depois da execução de Jesus. Enquanto a maior parte dos discípulos havia se escondido, temendo prisão em massa por parte das autoridades romanas e judaicas, Nicodemos foi até Pilatos, ao lado de José de Arimateia, outro membro influente do Sinédrio, para pedir o corpo. Pedir o corpo de um homem executado por sedição não era um gesto neutro. Significava associar publicamente seu nome a alguém condenado pelo Estado romano. Um risco que ia muito além do que qualquer conversa noturna secreta poderia representar. Nicodemos trouxe consigo uma mistura de mirra e aloés, que pesava, segundo o relato, cerca de 100 litras romanas, unidade equivalente a pouco mais de 300 gramas cada uma, totalizando algo próximo de 33 quilos de especiarias. Esse volume ultrapassava em muito o que se usava em sepultamentos comuns, que raramente passavam de meio quilo ou 1 quilo de aromáticos. 33 quilos de mirra e aloés representavam um valor comparável ao usado em funerais de reis ou de altos sacerdotes, já que essas resinas vinham de rotas comerciais que cruzavam a Arábia e o chifre da África, chegando à Judéia depois de meses de transporte por caravanas que pagavam pedágios em cada território atravessado. O custo de uma quantidade dessa magnitude equivaleria, em termos de trabalho braçal da época, a vários anos de salário de um trabalhador comum. O corpo foi envolto em linho junto com essas especiarias, seguindo o costume judaico que evitava a cremação, praticada por romanos e gregos, e privilegiava o sepultamento em túmulos escavados na rocha, muitas vezes reaproveitados por gerações de uma mesma família. O túmulo emprestado por José de Arimateia ficava próximo ao local da execução, dentro dos limites que a lei judaica permitia para sepultamentos antes do início do sábado, quando qualquer atividade, incluindo funerais, deveria ser interrompida. E depois desse episódio, os registros históricos sobre Nicodemos se tornam escassos. Tradições posteriores, sem confirmação arqueológica direta, sugerem que ele teria perdido parte de sua posição e de sua fortuna nas décadas seguintes, período que coincide com a crescente instabilidade política que levaria à guerra judaico-romana e à destruição do templo em 70 d.C. O que resta de concreto é o gesto registrado nos evangelhos. Um homem que ocupava um dos lugares mais altos da hierarquia religiosa de Jerusalém decidiu, ao final, gastar parte de sua fortuna e arriscar sua reputação em um sepultamento que tratou como se estivesse enterrando um rei. E para o próximo vídeo, por toda a sua vida você viu um rosto que nunca existiu. E se a pintura te consolou, a verdade vai te confrontar. Vamos revelar como Jesus realmente se parecia, com base em sua origem judaica na região da Galileia.